pessoal! Nessa videoaula eu vou apresentar o corpo de frações de f de x. Vamos começar falando do corpo de frações do conjunto dos números inteiros. Então o que a gente sabe? A gente sabe que z está contido em q é corpo, mas z não é corpo. Vamos mostrar que q é o menor corpo que contém z como subanel. Menor em que sentido? No sentido de que qualquer outro corpo que contenha z também tem que conter q, tá? Então, seja K um corpo, tal que o z está lá dentro. Então, o que a gente quer mostrar? Que esse corpo tem que conter o conjunto dos números racionais. Então, olha como é que é simples. Como o z está lá dentro do K, então se eu pegar um B, né, um elemento inteiro, não nulo, pertencente, né, ao conjunto dos números inteiros, então eu sei que esse B pertence a K, que o Z está dentro do K. Mas como K é corpo, existe, e o B é não nulo, existe o inverso de B, que está lá no K também. Então, todos os inversos de todos os inteiros pertencem a K. E se eu pegar A vezes B a menos 1 para qualquer A número inteiro, como K é corpo, ele é fechado em relação à operação de multiplicação. Então, se eu pegar dois elementos nesse corpo, que é o que eu fiz aqui, né, um elemento inteiro e outro elemento no corpo, então os dois em particular estão em K, então isso aqui pertence a K, porque lembrem-se que Z está contido em K, e o B a menos 1, a gente acabou de ver que ele está em K, porque K é corpo. Então, por ser corpo, na verdade, basta ser anel, né? Ele é fechado em relação à multiplicação, então o A B menos 1 também está em K. Esse produto aqui também está em K. Então, nós acabamos de mostrar que todas as frações pertencem a K, o que me garante que o Q está contido em K, que o Q nada mais é que o conjunto dos A's divididos por B, onde B é um inteiro não nulo. Então, dessa forma, a gente mostra que Q é o menor corpo que contém Z como subanel. Então, a ideia é fazer exatamente essa mesma construção, só que agora para anel de polinômios. Então, vamos considerar, e aí o Q, né, é chamado corpo de frações de Z. Né? Então, o corpo de frações do conjunto dos números inteiros é o corpo dos números racionais. Então, vamos considerar o conjunto dos polinômios na variável x e com coeficientes em f agora. Então, o meu anel dos coeficientes agora é um corpo. O que a gente sabe? Então, só algumas propriedades para a gente lembrar desse conjunto. Então, a gente sabe que como f é corpo, ele é domínio, e se f é domínio, f de x também é domínio. Nós já vimos isso. Como f de x é domínio, se eu tiver um produto de dois polinômios dando zero, necessariamente um dos polinômios tem que ser o polinômio nulo. Que é o mesmo que dizer que se nenhum dos dois polinômios forem nulos, o produto também não pode ser, tá? Que é o sentido que a gente vai usar aqui. Os inversíveis de f de x, ou seja, os elementos que têm inverso no f de x, tá? Então, cuidado, porque f é corpo, mas f de x não, né? F de x é um anel. E aí eu tô dizendo que os inversíveis de f de x, tá vendo? São só os inversíveis de f, que são todo mundo menos o zero. Por exemplo, né? Se a gente pega o polinômio p de x igual a x, isso aqui tá no f de x. E observe que esse polinômio não tem inverso, ele não é inversível. Agora, se eu pego, por exemplo, p de x igual a 2, esse polinômio é um polinômio inversível, né? Porque se eu considerar o polinômio meio, que também está no f de x, se eu fizer o produto dos dois, dá o elemento neutro da multiplicação de f de x, que é o 1. Então, esse é inversível, mas o de cima não. Então, os inversíveis vão ser só os polinômios constantes diferentes de zero, que são os inversíveis do corpo f. Outra propriedade, como f de x é domínio, vale a lei do cancelamento, que a gente já viu também. E aí eu vou definir o seguinte conjunto. Cuidado com a notação, que aqui agora é f parênteses x, tá? F colchete x, a gente está reservando para o anel de polinômios. Então, agora f parênteses x é o que a gente vai definir como sendo as frações de f de x. Então, vão ser elementos desse tipo, onde eu vou fazer f sobre g.
Tá? Então, cuidado que aqui não estou definindo uma operação de divisão. A gente não conhece a operação de divisão nesse conjunto. Eu conheço a operação, a gente definiu a operação de soma e multiplicação. Então, aqui é uma simbologia. Eu vou escrever f sobre g, onde f e g são polinômios do f de x e o g é o polinômio não nulo. E aí eu sei que eu vou dizer que dois elementos desse conjunto são iguais, f sobre g é igual a m sobre n, se somente se f vezes n é igual a m vezes g. E vou definir duas operações nesse conjunto aqui. Operação de soma e de multiplicação. Então, se eu pegar dois elementos desse conjunto, como é que eu vou somar? Então, eu peguei um f sobre g e um m sobre n. E estou definindo a soma desses dois elementos como sendo um outro elemento cujo denominador aqui é g vezes n. Então, observem que se g e n são não nulos, né, como a gente viu lá atrás que f de x é um domínio, g vezes n também é não nulo. Então, eu garanto que isso aqui é diferente de zero. E o numerador vai ser f vezes n mais g vezes n, que é obviamente um polinômio, né, no f de x, como aqui embaixo. Então, essa soma está bem definida, me dando um elemento nesse conjunto que eu acabei de chamar de f parênteses x, tá? E a outra operação que eu vou definir é a operação de produto. Então, f sobre g vezes m sobre n, nós vamos definir como sendo f vezes m sobre g vezes n. É lógico que eu teria que mostrar aqui que essas duas operações independem do representante que eu escolho para cada uma dessas frações, né? Porque como a gente acabou de ver aqui, eu posso ter frações equivalentes, né? Posso ter elementos escritos de maneiras diferentes. Posso ter um mesmo elemento escrito de várias formas, desde que isso aqui aconteça. Mas a gente consegue ver facilmente nas contas que isso independe do representante escolhido. Ou seja, se ao invés de f sobre g aqui, você pega um f' sobre um g', de tal forma que f'g é igual a fg', essa soma é igual, tá? Mesma coisa o produto. E aí o resultado que a gente tem aqui, se eu considerar aquele conjunto f de x, que é o conjunto das frações aqui de f de x, né, onde fg aqui pertence a f de x, e g é diferente de zero. Então, se eu considerar esse conjunto com essas duas operações que a gente acabou de definir, primeiro que ele é um corpo, ou seja, ele é um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo tem inverso. O f de x está lá dentro, então é um corpo que contém f de x como subanel. É lógico que essa parte é fácil de ver que o f de x está lá dentro, porque a gente pode identificar o f de x como sendo as frações com denominador 1. Né? Isso daqui é um elemento de f de x. E aí a gente consegue mostrar, na verdade, que então depois que a gente mostra que f de x é um corpo, então é fácil de ver, tem que mostrar todas aquelas propriedades de anel, depois que ele é comutativo, que ele tem o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e além disso que todo elemento não nulo tem inverso. Mas é fácil, né, de ver, ou seja, quem que é o inverso aí de f sobre g. Se ele é não nulo, o f é diferente de zero, então o inverso vai ser o g dividido por f. Porque a hora que eu fizer isso daqui, a gente sabe que vai dar 1. Né? Então, é fácil de ver que todo elemento não nulo tem inverso, que o f de x está lá dentro, que é um subanel, tem que mostrar que é anel. Mas isso também não é difícil de ver, né? Aquelas propriedades, são fáceis de mostrar aquelas propriedades. E a gente consegue mostrar, na verdade, que esse f de x é o menor corpo que contém f de x como subanel. Menor em que sentido? Que qualquer outro corpo que você considerar que tenha f de x, né? Qualquer k, corpo, tal que contém o f de x como subanel, esse corpo vai ter que conter esse f de x que a gente acabou de definir, né? Esse conjunto de frações que eu estou deixando para vocês verificarem aqui, que é um corpo também, tá? Então, esse fzinho de x é chamado corpo de frações do anel de polinômios f de x. Tá? Então, só chama atenção com a notação, que aqui é parênteses, aqui é colchete. Então, quando eu estiver falando colchete, eu estou falando do conjunto dos polinômios. Quando eu estiver escrevendo aqui com parênteses, eu estou falando do corpo de frações desse anel de polinômios.